Quem é você? De onde você veio? Você já se fez essa pergunta? Esse questionamento é feito todas as vezes que nós não entendemos quem somos. O que estamos fazendo aqui? Sempre me perguntam, Sam, o porquê de estarmos aqui? E para entendermos o porquê de estarmos aqui, primeiro a gente tem que entender de onde a gente veio. Então, dando continuidade à primeira aula em que eu falei da origem do universo, hoje eu trago para vocês um pouquinho sobre a origem da humanidade. Por que entender de onde viemos? Porque se nós não entendermos a nossa origem, a gente não consegue entender a capacidade que a gente tem de se tornar um ser melhor e transformar o mundo, principalmente o nosso mundo, num lugar de acordo com o que nós merecemos. Para falar sobre a origem da humanidade, a origem do homem, eu gostaria de compartilhar sobre algumas teorias. E eu quero que você olhe para essas teorias com olhos mais receptivos. Sobre a origem do universo, eu comecei falando sobre a teoria científica, aqui eu farei a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho da teoria da evolução. No evolucionismo, eles dizem que o homem ele surgiu de um ancestral comum. E esse ancestral comum, em um determinado ponto, ele acabou originando os homens e os macacos. E na teoria evolucionista, diz que uma espécie gera outra, e a outra sucessivamente, sendo todas aparentadas de alguma maneira, com uma origem remota em comum. Esse primata que nos originou e foi evoluindo, teve um determinado momento que ocorreu há cerca de 5 milhões de anos, que aí houve essa separação do homem dos demais primatas, para o macaco propriamente dito. E o que diferencia o homem, o Homo sapiens, dos demais primatas de hoje são algumas características, entre elas as características anatômicas, que é o nascimento imaturo. O homem hoje ele pode nascer sem estar completamente formado. A escassez de pelagem, ele já não tem mais tanta necessidade do excesso de pelos para proteção, para sua proteção. A postura bípede, né? Ele conseguir ficar em pé somente se sustentando com os pés, e também o tamanho e o desenvolvimento de um cérebro mais complexo. Mas há outras características também que o diferenciam, que são chamadas de características não anatômicas, que é a capacidade de discernir as coisas. Ele é dotado de uma consciência, tem vários tipos de inteligências, uma linguagem mais articulada, ele consegue trabalhar valores. E hoje, ele para poder existir, ele tem que trabalhar. Então, essas características não anatômicas diferenciam muito o homem moderno dos demais primatas. E eu quero falar um pouquinho sobre algumas dessas características. E a primeira é a consciência. A consciência é a capacidade que o homem tem de refletir sobre tudo o que acontece com ele e ao redor dele, com as pessoas e com o ambiente. É a capacidade de tentar entender qual é o sentido da vida. É o que faz ele se perguntar quem é ele, de onde ele veio. Vem daqui, desta característica, a consciência. Outra característica muito interessante é a linguagem articulada. O que significa isso? Que o homem moderno, ele consegue pegar signos, símbolos, sinais, decodificá-los, sentir esses símbolos e então dar um significado a ele. Muitos símbolos existentes são desenhos carregados de um significado que dão sentido àquilo e que fazem sentido em qualquer lugar. Outra característica extremamente importante é a inteligência. A inteligência é a capacidade mental que o homem tem de raciocinar, entender as coisas, resolver problemas, elaborar ideias. Então, nós podemos dizer aqui que todos nós somos fruto, somos produto da evolução. E o que é evolução? A evolução é o resultado da somatória, da mutação genética, né, de toda a variação genética que ocorre em todos nós,
de uma seleção do ambiente, né? De um processo seletivo do ambiente para ver quem se adapta ou não. E o mais importante, o acaso, que é um regente supremo. Mas, Sam, eu não consigo entender isso muito bem. Essa parte da ciência, para mim, não fica muito clara. Eu acredito em outras coisas, eu acredito que o homem veio de um Criador Supremo. Tudo bem. Como eu te falei, são várias teorias falando da origem da espécie humana. E eu quero compartilhar uma outra teoria, que é a teoria mitológica. Para fazer mais sentido, eu vou trazer a história da mitologia grega para que ela fique mais, para que ela faça sentido até de acordo com a primeira aula, aquela aula sobre a evolução do universo, em que eu trago um pouco de como o universo foi formado segundo os gregos. E aqui nós começamos a história com a guerra entre os deuses e os titãs, sendo que esses últimos perderam. E quando os titãs perdem, muda completamente o rumo da história aqui da Terra. Após a queda dos titãs, são os deuses do Olimpo que determinam como será a vida da humanidade aqui na Terra. E os responsáveis pela geração, né, por gerar os humanos, aliás, todos os seres vivos aqui na Terra, é dada por dois titãs, Epteneu e Prometeu. Epteneu é aquele irmão que não pensa muito para fazer, que age, né? Que ele pensa depois. Ele fica responsável de gerar todas essas vidas. Então ele começa distribuindo entre vários animais habilidades. Então, para um ele dá velocidade, para outro ele dá força, para algum ele dá penas, bicos, e ele vai distribuindo até que chega no último ser, que é o ser humano, e ele não tem mais habilidades para dar a esses seres. Esses seres que foram feitos do barro. Então ele chama seu irmão Prometeu. E Prometeu significa exatamente aquele que vê adiante, aquele que pensa, o clarividente. E Prometeu, compadecido dos humanos que estavam tão indefesos, ele vai aos céus e rouba o fogo e a arte do trabalho para poder doar aos homens. O fogo para que eles tenham mais condições de estar vivos aqui. E a habilidade de trabalhar para que eles possam sobreviver. Zeus fica muito zangado com essa atitude e, como punição, Zeus manda prender Prometeu no Cáucaso, onde ele fica acorrentado e tem o seu fígado picado diariamente por uma águia, que o deixa descansar à noite para que o seu fígado se regenere. Como ele é um titã, ele é um imortal, ele passa muitas gerações naquele eterno sofrimento. E essa punição é dada a Prometeu, que não abre mão de seus valores. Ele se sacrifica pelo coletivo, pelo humano. E nessa teoria, na teoria mitológica, nós podemos ver aqui que o homem é feito do barro, ele vem da terra, assim como diz a ciência. E é dado ao homem o fogo, o conhecimento, para que ele tenha condições de sobreviver aqui na terra. E também as condições de trabalhar. Para estar aqui na Terra, é dado ao homem algumas habilidades, essas que a ciência diz que nós adquirimos com a evolução das espécies. E a mitologia, ela também diz a mesma coisa, que é dada ao homem. E tem alguém, tem um ser maior, ele vem de um ser maior, e esse ser maior se sacrifica a favor da maioria, de um coletivo. Outra teoria é a teoria religiosa, em que nós podemos falar da perspectiva mais cristã, em que na Bíblia nós temos o Gênesis, o primeiro livro que fala da criação, tanto do universo quanto da humanidade. Aqui ele fala que o homem é criado por Deus a partir do barro. E o homem recebe de Deus um sopro divino para sobreviver. E da costela de Adão, da costela do homem, é que surge a mulher. E esses dois seres, eles vivem no paraíso. Até que uma serpente surge na história e acaba tentando Eva, que convence Adão de, junto com ela, eles comerem o fruto da árvore proibida. E devido a essa desobediência, eles são expulsos do paraíso e começa a vida na Terra. Se a gente pega aqui a história, ela tem vários pontos em comum. O homem sendo feito do barro,
Assim como é na mitologia e também na ciência, o homem vem do barro, o homem vem. Se nós pensamos lá naquela primeira aula que foi dada da origem do universo, em que eu digo que tudo surge da Terra, o homem também surgiu da Terra. E na mitologia grega ele também diz, o homem vem do barro, ele foi feito pelos titãs do barro. E então é dado ao homem um sopro divino, né? E no outro é dado o fogo, a chama. Tanto a chama, que é considerada o fogo, né? Ele tem uma simbologia da espiritualidade, da consciência, a luz, a face, a luz, o sopro divino também, aquele é a consciência. E há 5 milhões de anos, a ciência fala que aquele acaso que ocorreu, que onde separa os primatas, né? Que o homem se separa do macaco. Então, aqui face a luz, ganha-se a consciência. Um dado interessante aqui na teoria criacionista é exatamente essa serpente, que é a tentação. Muitas pessoas veem a serpente como um símbolo de traição. Mas uma simbologia, um significado muito forte da serpente é o mistério. Não só o mistério, como também a espiritualidade. Então, aqui é como se algo a mais fosse apresentado para o homem e para a mulher. E eles acessam o conhecimento, eles têm a consciência, né? Eles comem do fruto proibido. E o fruto proibido aqui é o conhecimento. Então, eles se diferenciam dos demais animais. E aí eles estão prontos para ficar na Terra. Não há mais a necessidade do paraíso, porque eles estão prontos, eles têm consciência, eles estão prontos para poder criar um novo mundo aqui, na Terra. E essa teoria criacionista, essa teoria religiosa, nós temos dois representantes da Igreja Católica, o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, que já disseram que tudo que está escrito na Bíblia tem muita simbologia. E que sim, que a fé cristã ela pode andar de mãos dadas com a ciência. Então, se esses dois representantes de extrema inteligência já conseguiram visualizar isso, por que nós ainda estamos presos somente à simbologia? Se uma das capacidades que o homem tem é exatamente a de usar a inteligência, de usar a capacidade mental de questionar, de resolver problemas, de raciocinar, de compreender, de aprender. Uma outra teoria que eu quero falar um pouquinho é sobre a teosofia, uma teoria mais esotérica, que foi fundada por Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky, ela fala que a origem do homem ela é poligenética e astral, que é baseada em algumas filosofias orientais. Blavatsky diz que o homem físico surgiu há 18 milhões de anos através de um molde astral, lá na raça Atlante. E que a raça humana ela está aqui na Terra através de hierarquias divinas que têm um plano para todos nós. Então, ela diz que é uma criação dual, onde princípios inferiores foram criados pelos Elohim inferiores, e a alma foi dada através de um sopro divino, uma consciência foi dada ao ser humano. Então, é considerado uma queda na matéria, onde há nessa matéria uma alma imortal, uma consciência divina. Blavatsky também fala das raças raiz. Aqui ela cita 3 raças, sendo que os Atlantes teriam surgido aqui na Terra há 18 milhões de anos e eram gigantes. Antes dos Atlantes, haviam os Lemurianos, que eram seres hermafroditas, seres menos evoluídos. Há cerca de 1 milhão de anos surgiu a raça ariana, que originou o homem moderno. Se olharmos com mais cuidado aqui o que Blavatsky está falando, o que a teosofia nos diz, nos apresenta, ela não difere muito nem da ciência, nem da teoria mitológica, nem da teoria religiosa. Blavatsky ela não nega a teoria evolucionista, mas ela diz que tem um propósito, que há uma criação divina, um plano divino para estarmos aqui na Terra. E isso já diz as teorias tanto mitológica quanto bíblica, que há um propósito, que há uma criação maior que traz o ser humano aqui para a Terra. E ela vai falando que esse ser está evoluindo.
de um ser mais rústico, ele evolui até para os Atlantes, que seriam homens gigantes, e os gigantes são citados sim na Bíblia, e também é citado nas mitologias, e vão evoluindo até chegar na raça ariana, que é o homem como é hoje, né? Que vai derivando, vai evoluindo até chegar no o homem como está aqui no presente. Tanto a teoria esotérica quanto a teoria bíblica, a teoria mitológica, a teoria científica fala que em algum momento o homem ele tem o ganho da consciência, porque é isso que diferencia o homem dos primatas anteriores. É isso que é o sopro divino, o ganho do fogo e esse ganho da alma imortal. Estão todos falando a mesma coisa. O homem é dotado de uma capacidade de pensar. O homem ele adquire a consciência e é a consciência que o diferencia de todos os seres viventes aqui na Terra, pois é exatamente a consciência que nos liga a algo mais. É a consciência que nos liga ao inconsciente, que você pode chamar de universo, de centelha divina, de Deus, de fonte do Criador. É exatamente essa nossa consciência, que eu chamo aqui de mente intuitiva, que nos liga a este algo mais. É exatamente essa capacidade que nós temos de entender os símbolos, os signos. Os símbolos, os signos, eles existem, eles estão aí, eles estão nos mostrando como surgiu o universo e como nós surgimos. Basta nós usarmos a nossa mente intuitiva para decodificar tudo isso e entender exatamente quem nós somos. Porque é aí que nós entenderemos o que estamos fazendo aqui. O porquê de toda essa evolução. Para onde estamos indo. Se você sente dentro de você que você está preparada para expandir a tua consciência, para acessar tudo isso que existe dentro de você, que te liga ao universo, à fonte, ao Criador, esse espaço é para você. Essa escola é para você. Porque aqui, no Mente Sã, a Escola de Magia e Alquimia Pessoal, nós estudamos para expandir a consciência, para juntos nos melhorarmos e transformarmos aqui, a Terra, num lugar cada vez melhor. Portanto, seja muito bem-vindo. Gratidão por estar aqui comigo e ser exatamente quem você é.